mentores de 5 áreas diferentes, 5 carreiras. Então, carreiras públicas, mercado financeiro, startups, fashion e desenvolvimento e TI. E a gente quer, então, que isso sirva de inspiração para os jovens que se inscreveram, para que eles possam conhecer melhor essas atividades profissionais e os diferentes mercados de trabalho. Esse encontro é realizado pela Octa São Paulo, Consulado da República da Coreia do Sul, em São Paulo, e Associação Brasileira de Coreanos, com apoio da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, da banca Librock Camargo Advogados, a LBCA, do Instituto do Capitalismo Humanista e da Associação dos Bolsistas Coreanos. Eu sou a Santa Maria Silveira, gerente de conteúdo da LBCA, e ao lado do Dr. Yuk Lee e do Dr. José Roberto Amorim, seremos aqui os mediadores desse encontro. Para abrir a K-Mentoring, vamos assistir uma mensagem em vídeo do senhor cônsul-geral da República da Coreia, Dr. In-Sang Hwang, e eu pediria então ao Jai que acionasse esse vídeo para a gente assistir, por favor. 오늘 옥타 상파울로 집회 브라질 한인회 그리고 저희 총영사관 공동 주최로 한인 청년 K 멘토링 위크를 개최하게 된 것을 무척 기쁘게 생각합니다. 제가 부임한 이후 석 달이 되어 가는데 상파울로 한인 사회에 여러 어려운 상황을 살필 수 있는 기회가 있었습니다. 가장 안타까운 것은 우리 한인 사회의 미래를 책임지고 있는 한인 청소년과 청년들에 대해 미래 진로를 같이 고민해주고 상담하고 이끌어주는 체계적인 멘토십 프로그램이 없었다는 것입니다. 그간 한인사회는 1913년 103명의 첫 이민자들이 브라질 땅을 밟은 이후에 브라질의 경제와 사회, 문화에 많은 기여를 해왔습니다. 그래서 황량한 땅을 원형하는 타운으로 탈바꿈시켰습니다. 우리는 봉익지로 하는 타운이 한류와 의류 비즈니스의 중심지로 변해가는 모습에서 그 증거를 찾을 수 있습니다. 지난 코로나19 사태로 많은 한인들이 경제적 어려움을 겪고 있고 이에 따라 우리 청소년, 청년들도 학업과 미래 진로에 방황하고 있는 것을 잘 알고 있습니다. 오늘부터 시작하는 멘토십 프로그램은 우리 청소년, 청년들에게 진로에 대한 고민을 해결해주고 한인사회가 여러분을 항상 지켜보고 도와주고 있다는 점을 각인시켜주는 계기가 되기를 바랍니다. 청소년, 청년기는 인생의 큰 전환점이 될 수 있는 취업을 준비하는 도전과 모험의 시기입니다. 아무쪼록 우리 청소년, 청년들이 꿈과 희망을 갖고 브라질 주류사회에서 많이 진출하여 성공하고 또 이를 기반으로 한국과 브라질 간의 교류 협력을 증진하는 가교 역할을 해주기를 기대합니다. 우리 총영사관도 항상 한인사회의 미래 세대에 큰 관심을 갖고 있고 지원을 아끼지 않을 예정입니다. 끝으로 근본 행사를 준비해 주신 옥타 상파울로 집회 이은규 회장님 등 관계자분들께 감사를 드립니다. 대단히 감사합니다. Bom, então, depois dessa mensagem inspiradora, de colaboração presente e futura, eu convido para a sua saudação nessa abertura o Dr. Yuk Lee, que é presidente da Octa São Paulo, ele é sócio fundador da LBCA, membro efetivo da Comissão de Relações Institucionais da OAB São Paulo e diretor tesoureiro do Instituto do Capitalismo Humanista. Dr. Yuk Lee, boa noite, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Quero ser bem breve, mas eu preciso agradecer o cônsul que enviou a sua fala, saudando a todas e todos, ao Nelson, nosso presidente da Associação Brasileira de Coreanos, obviamente também que cada um dos mentores que aqui estão, Dr. Sang, a doutora Yeon, a doutora Kátia, o Dr. Dani, e, especialmente, também temos aqui o Dr. José Roberto Neves Amorim, um grande amigo, de quem eu sou fã, né, para dar umas palavras de abertura, e também até brinquei nos bastidores que ele é o mentor dos mentores, né? Então pode compartilhar conosco bastante experiência. Eu quero agradecer, mas o final do agradecimento é para cada um de você que está acompanhando, e que possa ter alguma orientação, ainda que pequena, bem pequena mesmo, se servir, nós ficamos satisfeitos. Uma ideia, um direcionamento já vale bastante para nós. Então, eu saúdo e aí eu passo a palavra para o nosso presidente, Nelson Hwang, da Associação Brasileira dos Coreanos, nosso Haniné.
Muito boa noite a todos. Posso falar aqui, Maria? Santa Maria? Sim, por Posso. favor. Queria primeiramente saudar a todos aqui do grupo, parabenizar por esse belo trabalho, né, São Paulo. Sinceramente, eu estive ano passado numa das reuniões do Octa e nunca antes havia visto tantos jovens numa reunião. Então, acho que dentre muitos motivos, quero colocar aqui uma excelente gestão pela pessoa do presidente Jung Lee, né? Doutor, você está de parabéns. E, na verdade, um dos motivos que, desde o ano passado, quando assumi a Associação Brasileira dos Coreanos, foi uma troca de gerações, colocamos muitas propostas, e uma delas era de trazer pessoas da comunidade que já tinham sido inseridos no mercado, né, diversificado, e dar essa palestra, exatamente como está sendo efetivado hoje. Então, agradeço por essa apresentação, grande trabalho do SEMI, do Daniel Won, e a todos que irão palestrar hoje, muito obrigado. Hamzamida. Obrigado, doutor Nelson. Aqui hoje, nesse primeiro painel, teremos como mentores convidados o doutor Sang-Do Kim, a doutora Kátia Seung-Hee Lee, a doutora Yoon Soo Cheon e o doutor Dani Shin Park. E para abrir esse painel e saudar os mentores convidados, temos aqui conosco um outro convidado muito especial, que é o doutor José Roberto Neves Amorim. Ele é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é diretor da Faculdade de Direito da FAAP e consultor da LBCA. Doutor Amorim, boa noite, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas, é uma grande honra estar aqui. Aceitar esse convite para mim foi um privilégio, principalmente vindo do meu querido amigo Yoon Lee, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e uma admiração e um respeito que a gente aprende a conviver e a conquistar, né? Porque esses são tipos de sentimentos que você conquista, e ele consegue conquistar isso nas pessoas pelo seu caráter, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que ele desenvolve na vida como um ser humano especial mesmo. Agradeço a Santa Maria por sempre estar conosco, né? E agradeço também a possibilidade de ter o contato com tantas pessoas ilustres, tantos mentores ilustres, né? E queria saudar o meu colega, o Sang-Do Kim. Agradeço aí a sua participação e a possibilidade de reencontrá-lo, e todos os demais operadores do direito que estão aí nos ouvindo. Eu gostaria de primeiramente, falar sobre carreiras públicas, né? É um tema extremamente importante hoje e um tema extremamente amplo, né? Porque hoje nós temos aqui a maioria das pessoas do mundo jurídico, das carreiras públicas jurídicas. Mas as carreiras públicas, elas são imensas, elas oferecem uma oportunidade para vários campos, né? Não só para o operador do direito, mas, assim, vamos dizer, aqueles jovens que querem enveredar para a parte de economia, de administração, não só do direito, mas a medicina pública, né? Então, tudo isso está envolvido nas carreiras públicas. Por quê? Porque elas requerem, na verdade, um requisito importante, que é o concurso público, né? Que a preparação para o concurso público é uma preparação muito difícil, porque a concorrência hoje é muito difícil, né? Eu posso dar um exemplo da carreira da magistratura, e o Kim pode dizer aí junto comigo, né? Quando eu prestei concurso da magistratura, lá em 1981, viu, Li? É um negócio assim, eu não gosto de falar muito, porque aí o pessoal revela a minha idade, né? Já, não só meus cabelos brancos, mas tudo mais. Então, nós tínhamos aí uma disputa de 7 mil candidatos para 50 vagas, né? Hoje, nós temos uma disputa de 30 a 35 mil candidatos por concurso. Tanto é que a prova teve que ser alterada,
porque ela não comporta hoje uma correção como é feita. Há uma prévia antes de tudo isso, né? Para poder já haver uma pré-seleção para ir encurtando as fases. Senão nós não chegaríamos na possibilidade de corrigir 30 mil provas, quantas pessoas nós precisaríamos. E temas difíceis e profundos, né? Então, quando a gente fala de carreira pública, eu posso falar da minha, né, que é uma carreira do Poder Judiciário, onde eu estive durante 33 anos. Né? Eu tive, durante a minha vida ativa no Poder Público, 40 anos de serviço público. Eu fiquei 33 na magistratura, mas eu já trabalhava no serviço público antes disso. Né? E durante esses 33 anos eu pude ver de tudo. Né? A gente vê, quando você julga as pessoas, você vê todos os tipos de problemas que a humanidade tem, né? E você circula por todos os caminhos. Então, para todos aqueles que pretendem uma carreira pública, a primeira coisa que eles têm que fazer é uma dedicação. A dedicação ao estudo, a dedicação primeiramente àquilo que se quer. Né? Eu não concordo, e como um ensinador, né? Um homem da educação, alguém que está aí há mais de 25 anos à frente de faculdades, né? Dirigindo faculdades, lidando com jovens, o que é um desafio muito grande, porque muitos escolhem, mas no meio do caminho percebem que não é bem aquilo. E eu aprendi aí ao longo da vida e dos cabelos negros que passaram a ser brancos, que as pessoas têm que fazer aquilo que gostam. Né? É uma frustração muito grande você ser e fazer aquilo que você não quer, aquilo que você não gosta ou aquilo que lhe é imposto. Né? Então, a pessoa tem que amar o que faz para poder fazer com amor, com dedicação. Então, quando eu percebo nos jovens que ingressam nos bancos universitários o desejo pelo direito, eu sempre procuro alertar que se num determinado momento a pessoa não se sentir apta ou realmente não se sentir feliz para fazer aquilo que está fazendo, que procure um caminho melhor, porque lá na frente ela vai se cobrar isso, ela vai dizer, olha, puxa vida, eu sou infeliz porque eu não fiz aquilo que eu queria. E, na verdade, as pessoas têm que fazer aquilo que lhes apraz, que é aquilo que lhes é melhor, aquilo que lhes garante a sobrevivência, não só uma sobrevivência feliz, mas uma sobrevivência realizada. Eu tive casos de alunos que fizeram até o 2º ano de Direito e no 3º resolveram fazer Medicina. Aí eu pergunto, o que teria a ver uma coisa, você queria fazer Direito, de repente vai fazer Medicina? E aconteceu, e é verdade. E hoje é um médico feliz. Não seria um advogado feliz, mas é um médico feliz. Então, essas coisas são extremamente importantes. E as carreiras públicas, hoje, elas requerem, além dessa dedicação, um tempo de formados, né? Porque quando você pretende ser um magistrado, por exemplo, você se forma em Direito e tem que aguardar 3 anos da OAB para poder fazer a sua prova de magistrado, de procurador, de advogado da União e assim por diante. Então, são requisitos que criam na vida das pessoas um tempo de experiência, um tempo de maturação, para que os jovens possam, então, começar a amadurecer para poder decidir melhor, porque elas vão mexer com uma coisa importante que é a vida alheia, que é a vida de outras pessoas. Né? Então, isso é extremamente importante que todos tenham consciência desde jovens e, quando estão estudando, já estão pensando numa perspectiva de cuidar, de alguma forma, da vida não só sua, não só da sua família, mas da vida de outras pessoas. Né? Aqueles que são juízes, procuradores, promotores, advogados da União, procuradores de município, etc., sabem muito bem que passam o dia inteiro decidindo a respeito da vida dos outros, né? De coisas que precisam ser colocadas, coisas que precisam ser explicadas e nem sempre as pessoas entendem. Né? Isso é muito difícil. E aí sofremos críticas por conta de agirmos, às vezes, corretamente, como deve ser agido. Mas eu acho que essa primeira intervenção, eu queria deixar essa mensagem, né? De que quando se escolhe uma carreira pública, há que se ter uma dedicação, há que se ter uma consciência pública
né, de que a coisa pública é res pública, é coisa das pessoas, não é sua, e você tem que agir dentro da probidade, dentro da ética, dentro da moral e dentro da lei, sobretudo, né, visando sempre o bem-estar social. Né? Temos que pensar na sociedade, temos que pensar nas pessoas e temos que pensar em nos dedicar de alguma forma. Então, essa é a minha primeira mensagem, Santa Maria, meu querido Yun, que eu passo a vocês aí, espero ter transmitido alguma coisa de útil nesse primeiro momento. Santa, se você me dá um segundinho, agradecer de novo ao Amorim pela presença toda. E tudo que ele falou bem de mim é mentira. Não vou mais pagar almoço para você, não. Tá? Aproveitar o ensejo, comentei com o Amorim no almoço hoje, né? Que o Dr. Richard Kim, que é magistrado aqui do Estado de São Paulo, ele assumirá uma vaga de conselheiro do CNJ. Essa definição saiu faz umas 2 semanas. Ele foi pela vaga de magistrado, de juiz de São Paulo, obtendo dos 11 votos possíveis do Supremo, 8, claro que vai ter que ser nomeado, sabatinado, etc. Então, uma grande saudação ao nosso veterano, para mim, meu veterano, que delícia falar isso, alguém mais velho que eu, Richard Kim. Segue aí, Santa. Vamos lá. Então, já aprendemos aí a primeira lição da noite com o doutor Amorim. Então, é fazer o que gosta, dedicação e ter sentido republicano para quem quer seguir carreira pública. Então, agora a gente vai então para o nosso primeiro mentor desse painel, que é o doutor Sang-Duk Kim. Ele é graduado em Direito pela USP, juiz titular da 7ª Vara Civil do Foro Central, professor das Faculdades Reunidas Rio Branco e de pós-graduação da Unisal. Doutor Sang, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Doutor Sang, nossa primeira pergunta aqui, eu gostaria de saber do senhor, depois de graduado, como foi a decisão pela carreira pública da magistratura? Como é que é feita essa escolha? Como foi feita essa escolha na sua cabeça, na sua mente? Se é que foi depois de graduado, né, doutor Sang? Também tem esse detalhe, o tempo. Muito obrigado, Santa Maria, pela apresentação. Apenas uma pequena correção, não sou mais professor, tá? Eu resolvi dar uma parada nos bancos acadêmicos, né? Então, agora estou me dedicando 100% à atividade. Claro que de vez em quando eu sou convidado para o púlpito em academias, né? Mas isso é uma situação bem específica e não tenho... estou agora mais me dedicando somente a essa parte, né? Mas, uma vez professor, sempre professor, né, Amorim? Com certeza. Excelentíssimo senhor desembargador José Roberto Neves Amorim, é uma honra poder dividir essa mesa virtual com o senhor, né, da qual, enquanto esteve, né, compondo os quadros do Tribunal de Justiça, sempre me orgulhava, né, dos seus votos, dos acórdãos que foram relatados pelos senhores, e quando esteve também no CNJ, também sempre honrou e sem abrir mão de em momento algum da nossa prerrogativa da magistratura, defendeu o judiciário brasileiro e hoje também ocupa, né, o cargo de diretor da Faculdade de Direito das Fundações Armando Álvaro Penteado, a nossa querida e charmosa FAP, né, e eu tenho uma honra poder dividir essa mesa virtual com o senhor. Senhor presidente do Octa São Paulo, Yun Li, também é uma honra, nós somos conhecidos já há algum tempo, né? Não vamos falar de quantas décadas somos conhecidos, né? Para não afugentar, né, a plateia aqui, né? Mas também é sempre uma alegria receber o convite do senhor para poder também compartilhar um pouco da experiência profissional que nós temos aqui, né? E acho que está apagado aqui o senhor presidente Nelson Hong, presidente da Associação Brasileira dos Coreanos, né, que tem, nesses dias difíceis, né, da pandemia, tem sido um verdadeiro abnegado, né, na defesa dos mais necessitados, porque tem essa impressão, né, de que os imigrantes, né, estão sempre bem, estão sempre, né, como diz no português, um pouco mais chulo, né, tá sempre por cima da carne seca, o que não é verdade. Eles também tem muita gente, tá, da comunidade que está tendo dificuldades de sobrevivência mesmo, né, e eu tenho visto
o Dr. Nelson Hong lutando diuturnamente, não só para acudi-los, como também para assessorar as pessoas, acompanhar as pessoas que têm tido dificuldade de saúde, né? Também uma alegria muito grande ter o Dr. Nelson Hong também como presidente da Associação Brasileira dos Coreanos. Também os demais também componentes, né? O Dr. Dani Park, o Dr. Ayon, a doutora Kátia, né? E agora vamos responder a pergunta aqui, né, da nossa querida interventora aqui, Santa Maria. E o seguinte, na verdade, quando a gente está na faculdade, né, a gente não sabe muito o que quer, né? Vamos ser bem claros, né? Tanto que aqui, ó, os que eventualmente já me conhecem, né, de outros meios, sabem que eu paralelamente à faculdade de Direito que eu fiz, eu fazia outra faculdade, né? Porque de tanto não saber o que queria, né, fiz 2 faculdades, né? Fiz a Fundação Getúlio Vargas, Administração Pública, né? Levava as 2, né? Fazia a GV de manhã e fazia São Francisco à noite, né? Tanto que chega lá para o 3º ano, a gente começa a ficar meio louco, né? E aí, lá para o 3º ano, né, aí resolvi me dedicar especificamente, né, na área pública, né, por ter um interesse maior, porque a área pública tem uma coisa muito interessante, né? Além de todas as verdades que o Dr. Neves Amorim mencionou, ela propicia uma oportunidade absolutamente ímpar, exclusiva, que é justamente de poder trabalhar com o interesse público, de poder impactar na vida das pessoas aquilo que as decisões que nós tomamos, né, as intervenções que nós fazemos na vida do alheio, né? Isso é uma coisa muito gratificante, né? E é uma coisa que só pode ser feita efetivamente quando você está no lado do serviço público. Isso é uma coisa que sempre me agradou, né? Aí, observando, né, digamos, o leque de opções, né, que uma coisa uma vantagem, sem querer vender nosso peixe, né, mas uma vantagem muito grande, né, da faculdade de Direito é que ela dá uma versatilidade muito grande nas várias áreas públicas às quais nós desejamos nos aventurar. Por exemplo, ser magistrado, ser membro do Ministério Público, ser procurador, ser delegado de polícia, delegado federal, ou até mesmo usar a situação, por exemplo, para poder avançar numa carreira diplomática, né, e inúmeras outras opções, né? Então, o formado em faculdade de Direito, em curso de Direito, tem uma opção muito grande, né? O leque está sempre aberto, né? E, dentro desse contexto, né, comecei a observar o que se podia ver, o que se podia exercer dentro da área, né, da qual eu estava estudando, né? E uma coisa que eu lamentava, né, senhor Gui, uma coisa que eu lamentava é que não tinha reuniões como essa na minha época de graduando, né? Não tinha, né? O que a gente faz, a noção que a gente tinha da vida de um magistrado, a noção que a gente tinha da rotina de um ministério, do membro do Ministério Público, ou até mesmo do advogado, era aquilo que a gente via nos seriados americanos, era aquilo que a gente ouvia, né? Se alguém tivesse algum parente mais próximo, né, era por aí que a gente tinha contato com as profissões, né? E isso não era possível, né? E era hoje, até hoje, mas parece que é uma sensação de que é uma distância meio longa, né? Mas é muito difícil, né? Alguém que não conhece procurar, né, com as próprias pernas, né, um juiz de direito da qual não conhece, pergunta: e aí, como é que é a sua profissão, né? Então, esse ambiente é um ambiente muito bom, né? Muito produtivo, né? E dentro da área das carreiras jurídicas possíveis, né, a magistratura, né, para mim, foi a que mais acabou me identificando, né? Eu olhei a carreira, né, acho que teria algo a ver com mais de personalidade, né, de ouvir mais pessoas, né, de buscar sempre pacificar as pessoas. Não gosto de ver as pessoas em conflito, eu não gosto, né? Então, gosto sempre de querer intervir, né, querer, às vezes, né, entrar no meio de uma briga para ajudar a estabelecer um bom diálogo, a ajudar a pacificar, né? Isso foi uma das coisas que mais me atraiu, né, na carreira de magistrado. Claro, tem toda a parte do glamour, do charme, né, que da academia a gente vê a carreira, né, os membros do judiciário como a gente vê com um certo glamour, né? Isso também é uma coisa atraente, né, para as pessoas que estão graduando, né, que buscam profissões, né, a se exercer. Mas uma coisa que eu queria apenas concluir a resposta, uma característica muito grande, né, do
dos jovens de hoje, que eu percebi, é essa mudança muito frequente, né? O que não é absolutamente ruim, né? É uma característica, né? Se um dia, hoje, perguntar para uma pessoa que está no terceiro ano da faculdade de Direito, por exemplo, tem 21 anos, né? E aí, o que você quer ser quando terminar a faculdade de Direito? Né? A grande maioria vai até falar, olha, eu quero ser isso, mas quero experimentar, né? E eu acho que essa geração, né, que está vindo aí, é a geração da experiência, né? Então, eu acho que quanto mais experimentar, melhor, né? A poder decidir melhor, né? Perfeito. Doutor Sangue, como é enfrentar um concurso que todos sabem que é muito difícil, ainda sendo descendente de coreanos? Porque aí tem a parte do concurso que é escrita, mas também tem a oral, tem a entrevista. Como é que foi para o senhor esse processo? Uma vez que a gente opta, né, em seguir uma carreira pública, né, em fazer um concurso público, né, ela, na verdade, a gente tem que... É uma escolha de um estilo de vida, né? Tem que se tornar, né, um estudante profissional, né? Então, depois de eu ter terminado a faculdade de Direito, né, eu não trabalhava de maneira remunerada, né? Eu trabalhava onde? Na biblioteca da faculdade. Era estudando. Eu batia literalmente cartão, das 7h30, né? Era a hora que a biblioteca da faculdade abria juntamente com a funcionária da biblioteca, ficava até as 9h, 9h30 da noite estudando e voltava para casa. Esse era o meu estilo de vida até, claro, lograr êxito, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter disciplina de estudo, né? E, claro, se deseja, se tem aquilo lá como um goal a ser atingido, acho que não tem sofrimento. Nós não vemos um sacrifício como um sacrifício, né? Fazer uma pequena comparaçãozinha, né? Pode parecer meio arcaico demais, né? Mas na Bíblia temos um exemplo, né? Na Bíblia nós temos a pessoa do figurador Jacó, que ficou no total 14 anos para poder ter a esposa que ele tanto queria, né? Que era Raquel, né? Ficou 7 mais 7 anos, né? Então, para ele, os 7 anos não foram de trabalho, né? Foram de cada dia a mais, né? Eu estou mais perto da minha amada, né? Se nós temos interesse, temos o desejo, né? Nós aspiramos uma meta que certamente é difícil, eventuais sacrifícios que nós fazemos, seja em relacionamento, seja em deixar de alguns hábitos que não pode não colaborar, isso aí tudo vem a somar. Uma coisa que a gente também tem isso é um preconceito, tá? Um total preconceito. O que a gente imaginava é de que, puxa vida, eu sendo um imigrante coreano, né, como é que eu vou ser aceito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, um dos mais tradicionais, né, um dos mais, né, sólidos tribunais de justiça aqui do Brasil. A gente pensa muito nisso, né? Mas uma coisa que posso garantir, né, que o concurso é absolutamente justo. Não tem nada de questão de caráter de preconceito, discriminar. Isso não existe. Isso pode existir nas pessoas que não passaram, efetivamente, né? Porque quem não logra êxito procura imaginar, né, alguma justificativa na cabeça porque não passou. Mas, na verdade, ela é, né, de provas e títulos, né? Obtém notas, passa a ser por um critério de entrevistas e, se houver adequação do perfil daquilo que os examinadores, aquilo que a instituição está buscando, não há por que não ser aprovado, né? Então, não existe essa ideia de que não vai acontecer, é lógico que o perfil da pessoa será analisado, né? O perfil da pessoa, do candidato será analisado, não o perfil de socioeconômico necessariamente, mas o perfil, se a pessoa como é que é o passado dele? Ele teve algum problema com a justiça? Teve algum problema com hábitos da qual não é compatível com a profissão da qual ele quer ingressar? Então, isso será levado em consideração, mas não, né, pelo fato de ter nascido em outro país. Eu vim para o Brasil, seguindo meu pai, né, em 1980, né, faz tempo já, mas eu vim para cá, né, eu cresci aqui, estudei aqui, né, torço para o nosso glorioso Corinthians, né,
E estamos aqui, né? Então, o fato de ter sido de descendente de coreano, eu acho que, posso ser sincero, acho que até ajudou. Mas ajudou de verdade, acho que criou uma curiosidade, né, pelos examinadores, porque até então, quando eu ingressei na magistratura, havia sim o Dr. Richard Paulo Paikin, né, já magistrado já, né, ele de ascendência coreana, né, só que até então os nascidos na Coreia não tinha nenhum, acho que eu fui o primeiro nascido na Coreia, né, que ingressou, né, então acho que criou uma certa curiosidade, né, nos examinadores, né? Tanto que o presidente da banca me perguntou, né, na entrevista, entre aspas, secreta, né, perguntou para mim, não, o que eu achava de ser um primus inter pares, né, seria um único entre os vários, né, eu expliquei, não vejo isso vejo com naturalidade, e é mesmo, naturalidade. Perfeito, doutor Sangue. Santa, só um minutinho, Sangue, debate pronto, então a sua preparação foi estudando sozinho e sem o curso preparatório, é isso? Sim, eu fiz o curso preparatório por 3 meses, né, para ver como é que era o ambiente, né, mas eu verifiquei que, pelo menos para mim, o que se ensinava lá era basicamente o que nós tínhamos aprendido, o que nós podíamos aprender. Então, imaginei que, além claro que ajuda bastante, né, ajuda a organizar, né, mas se tiver uma capacidade de organizar, né, e tiver uma disciplina, acho que fazer sozinho também não é uma má ideia, não. Eu estudei por 3 meses para conhecer o cursinho, para ver o que era, né, aqueles cursos preparatórios, né. Eu acho importante essa parte de informação para compartilhar. Uhum. É claro, é do jeito de cada um. Cada jovem, cada um que vai verificar, é como se organizar melhor. Se o foco vai ser melhor dedicando-se mais sozinho, segue-se essa linha, mas é de cada um mesmo. Claro. Volto para ti, Santa. Ok, obrigado, doutor Sangue. Posso fazer uma intervenção rapidinha? Pois não, claro. doutor Morim. Eu vi muito atentamente aqui o que o Sangue falou, e ele está certo. Ao explicar que o cursinho ele ajuda a direcionar, porque o cursinho tem uma vantagem, né? Eu já fui até professor de cursinho, depois deixei porque é muito cansativo, a aula é muito maçante. Então, e era incompatível com o meu modo de agir na magistratura. Eu estava dedicando mais tempo para o cursinho do que para a magistratura, que estava errado. Então, eu larguei o cursinho, obviamente. Mas, assim, o cursinho dá, sim, exatamente isso. Você tem que ter a capacidade de estudo, mas ele ajuda a direcionar bastante quando você não deixa de ver coisas que você perde tempo, coisas desnecessárias. O cursinho te ajuda a dar um direcionamento, pelo menos temporário, naquelas matérias mais focadas em determinados concursos. Sim. Isso é muito importante. Era só esse pitaco para dar esse crédito para o Sangue aí, justamente por isso. Obrigado, doutora Morim. O doutor Sangue fica porque ele participa da rodada final de perguntas, então, dos nossos mentorados. Então, a nossa próxima mentora convidada é a doutora Yun-Soo Cheon. Ela é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e bacharel em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também é membro da Comissão de Advocacia Pública da OAB de São Paulo e procuradora-chefe de contratos administrativos e licitações da Universidade de São Paulo. Doutora Yun, uma boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com nossos veteranos, meu ex-chefe, doutor Yun. Faz questão de me chamar de velha, né, Amorim? Por isso que sobra para você, viu? Você vê, né? É uma honra mesmo estar aqui. Agradeço muito o convite, Yun. Santa, pela organização, parabéns. E o Dr. Sangue também, né? Eu conheço de outros lugares também, mas é um veterano muito admirado pelo pessoal que se formou lá na USP Direito da São Francisco, né? É um prazer. Doutor Yun, já começo com uma pergunta capciosa aqui. Como é que é trabalhar na instituição na qual a senhora se graduou? Como é que é esse intercâmbio aí? Na verdade,
Eu acho que quando eu estudei no Largo São Francisco, isso foi em 2000, eu não sabia, não conhecia a USP na sua grandiosidade que é. Realmente é a maior universidade da América Latina e é um grande privilégio poder aprender e conhecer como funciona essa maior universidade. Inclusive, o orçamento da USP é maior do que a maioria dos municípios daqui do estado de São Paulo, então a gente tem muito trabalho e realmente é muito gratificante poder trabalhar e contribuir para que essa universidade, o estado de São Paulo, possa cada vez mais evoluir, principalmente na área de educação, e saber que meu trabalho afeta e contribui no dia a dia de milhares de estudantes, pesquisadores, servidores e também toda a sociedade, né, de São Paulo. E, doutora Yun, a senhora poderia comentar para a gente como é que é a rotina do trabalho de uma procuradora dentro de uma instituição educacional como a USP, para que as pessoas saibam o que é ser procurador numa universidade? Na verdade, a USP é uma autarquia pública estadual, então a gente atua junto com o governo do estado de São Paulo e a procuradoria atua junto à reitoria da USP. A minha rotina, pelo menos como chefe da Procuradoria de Contratos Administrativos e Licitações, eu trabalho bastante com análise, mas predominantemente é consultivo, né? Analiso muitas minutas de editais, de contratos, procedimentos administrativos, Tribunal de Contas também, e nós damos a assessoria à reitoria, aos órgãos, todas as unidades, museus, instituições todas, e ajudamos também na tomada de decisões, e esse tipo de trabalho. A gente trabalha um pouco com contencioso administrativo, na minha área, mas nós temos também um grande contencioso judicial e trabalhista, civil e trabalhista, né, e execuções também, mas a minha parte eu trabalho bastante com consultivo, com pareceres, análise de minutas, elaboração de minutas, de portarias e mais. E, doutora Yun, a senhora poderia também contar para a gente, assim, como é que foi a sua escolha para chegar a essa carreira e também o que a senhora divisa no futuro dentro da carreira atual? Na verdade, eu também, como o Dr. Sang, eu estudei administração pública na FGV, junto com direito na USP, né? Mas eu sempre tive esse perfil. Desculpa, era moda à época, viu, pessoal? Porque tínhamos, não sei se na época da Yun é bem mais nova, a administração pública na GB também era, vamos dizer assim, gratuito. Então, meus amigos também, vários estudavam, é curioso isso, né? Mas dá uma belíssima formação, porque, na verdade, a administração pública da GB era para ser uma escola de governo. Isso mesmo. Criação do Getúlio Vargas. E na minha época já era paga, tá? Mas, assim, são matérias muito interligadas. Para quem gosta da área pública, é muito interessante ter essa visão gerencial a respeito do serviço público. Não só é uma visão jurídica, né? Mas uma visão também gerencial, econômica, financeira. E nessa parte, o que me ajuda muito no meu trabalho é a resolução de problemas, de tentar achar soluções para problemas do dia a dia no setor público. Isso me ajuda muito, principalmente porque estou na área de contratos e licitações, né? Então, eu sempre gostei da administração pública e direito, eu acho que também. E aí acabei entrando na procuradoria, porque também foi uma área que sempre me interessou. Trabalhar em prol da sociedade, em prol da administração pública, isso sempre me atraiu. Então, com foco nisso, eu prestei alguns concursos de procuradoria e acabei passando em 2009, né, na procuradoria da USP, e eu estou até hoje, agora estou chefe, né, estou na chefia da área, de uma área que eu gosto muito, que é de contratos e licitações, porque acho que eu consigo contribuir
com tanta coisa, com tudo que a USP compra, porque é muito, a gente tem quase 6 bilhões de orçamento em 2021, e tudo que a gente compra, pesquisa, tudo acaba passando pelo jurídico, e isso é muito interessante para mim, poder contribuir em diversas áreas. A gente atende também em hospitais, tem museus, tem tanta coisa que a gente consegue contribuir para a sociedade, e eu mexer com tantas coisas diferentes, às vezes eu estou tratando de uma compra de uma arte super importante para importar para um museu, para uma exposição no museu, e de repente também estou trabalhando num pregão para comprar canetas e papel sulfite. Então, assim, é muito variado, mas isso é muito gostoso, porque eu aprendo muito sobre tudo. E no futuro, quem escolher essa carreira tem perspectivas de crescimento? Na verdade, assim, como a Procuradoria não é um órgão tão grande como, por exemplo, uma magistratura ou Ministério Público, nós somos em mais ou menos 100 servidores dentro do órgão da Procuradoria. Dentro disso, somos em 50 procuradores, mais ou menos, distribuídos nos campi do interior e daqui da capital. A capital é a maior, que é onde eu trabalho. Mas eu já trabalhei também no escritório regional de Piracicaba e Pirassununga também. Mas, na verdade, a gente tem uma progressão na carreira dentro, mas não é muito amplo. Assim, o chefe, o topo lá da nossa carreira é o procurador-geral, que às vezes é um procurador de carreira e às vezes é um procurador comissionado, né, escolhido pelo reitor. Então, futuramente, eu já trabalho junto com o gabinete do procurador-geral, dando assessoria também como chefe, mas é isso. Oi, o professor Gustavo Mônaco foi procurador-geral, não foi? Foi. Ele fala muito bem de você, viu? Obrigada. É que acho que quando a gente trabalha em algo que você gosta, acho que as pessoas em volta percebem, né? Sempre tive prazer e ainda gosto muito. Doutora Amorim, o senhor tem alguma pergunta? Não tenho não, mas ela acabou de confirmar aquilo que eu estava dizendo. O trabalho, exatamente, quando você tem uma realização e gosta, você trabalha com prazer e faz aquilo com muito mais dedicação. Parabéns, doutora. Obrigada. Obrigada, então, doutora Yun. E vamos passar, então, a nossa próxima mentora, que é a doutora Kátia Seun Rili. Doutora Kátia está na nossa sala? Sim. Eila. Doutora Kátia é graduada pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo, foi analista judiciária do Tribunal Eleitoral de São Paulo e atualmente é procuradora do município de São Paulo, cargo que ocupa desde 2002. Doutora Kátia, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Doutora Kátia, primeira pergunta aqui, eu queria que a senhora explicasse, então, aos jovens que compartilham aqui a nossa live, que acompanham a nossa live, qual é a diferença entre advocacia privada e pública? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, é uma felicidade para mim estar aqui, podendo contribuir de alguma forma com os jovens que se encontram nesse momento tão importante, que é o de definição da carreira, né? Eu já passei por isso e para mim foi especialmente turbulento, mais para frente eu conto para vocês. Mas, bom, advocacia privada, militante e advocacia pública, qual que é a diferença? Para mim tem grandes semelhanças, né? Porque os dois tratam da atividade de advogar, né? O que significa advogar? Advogar significa você atuar na defesa do interesse do seu cliente, seja ele judicialmente ou extrajudicialmente, e também prestar aí consultoria jurídica, né? Nas diversas áreas, então temos aí área civil, tributária, família, penal, criminal, né? Qual que é a diferença do advogado público com o advogado privado militante? O advogado público, ele é o famoso procurador, né? O procurador, ele representa também os interesses do seu cliente, que pode ser, quem é o seu cliente? Pode ser, é o ente da federação que você representa, né? No caso, você pode ser um procurador
da União, né, os procuradores federais, aqui tem um, né, o doutor Dani, pode ser procurador dos estados, temos aí 27 estados e mais o Distrito Federal, e além dos municípios, que no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios, né? Então, você atua em todas as ações judiciais, na defesa da pessoa jurídica que você representa, e não podemos esquecer das autarquias e fundações. Está aqui a doutora Ion para comprovar, procuradora da USP. Né? Para exercer a atividade tanto da advocacia privada como da advocacia pública, é preciso a carteirinha da OAB, né? Inscrição na OAB. E o advogado público ainda precisa ter aprovação num concurso público. Eu acho que basicamente é isso. O que mais eu posso dizer? Que o advogado privado, o militante, ele exerce a função como autônomo, profissional liberal, ou ele se insere numa sociedade de advogados e vai aí atendendo seus clientes, né? Eu acho que é isso. Se quiserem fazer... Agora mate a nossa curiosidade, conte-nos sobre a sua trajetória profissional e por que foi tumultuada. A minha trajetória profissional, eu vou falar uma coisa, eu vejo aqui, estou aqui no meio de pessoas ilustres, falando, estou assim, me sentindo muito honrada, mas eu admiro muito, eu tenho uma invejinha, sabe, dessas pessoas que desde cedo já definiram, já souberam, sabe, o que eles queriam. Porque quando você sabe o que você quer, tudo bem que para você passar no concurso público, sempre vai ser difícil, sempre você vai ter que se dedicar, sempre você vai ter que dar o sangue. Não existe atalho, não existe, ai, passei sem querer, isso não existe, daí é conversinha, né? E aí o que acontece? Se eu tivesse decidido pela carreira pública antes da faculdade ou durante a faculdade, puxa, eu poderia ter me organizado, assim, sabe? Aproveitado melhor a faculdade, porque eu fiz aí, eu decidi pela carreira pública depois de formada. Então, eu fiz 5 anos aí da PUC, né? Excelente faculdade, mas eu tenho certeza que eu não aproveitei da melhor forma possível se eu tivesse tido essa decisão antes, né? Durante a faculdade. Porque durante a faculdade... eu nunca vislumbrei que em algum momento da minha vida eu fosse fazer uma prova de concurso público. Então, a faculdade foi bem assim, tranquila, né, digamos. Não teve nenhum grau de estresse, me diverti bastante. Então, também foram anos felizes. Mas, lá para frente vem a conta. Não tem essa não tem atalho, não tem, sabe? Porque concurso público... é bagagem de conhecimento. Então, uma vez que eu me formei, eu estava lá com a carteirinha da OAB na mão. Na verdade, eu tinha feito já um estágio no escritório de médio porte de direito tributário, né? Assim, predominantemente tributário, algumas causas civis e trabalhistas. Então, como estágio, foi riquíssimo, porque eu conheci todos os fóruns, todos os meandros aí da justiça e tal. Mas aí, ao final, eu decidi que eu não tinha perfil para advocacia privada, né? Porque a advocacia privada, você precisa ter uma veia empreendedora, né? Ou você se insere ali, você vai ser advogado contratado, na verdade, esse seria o meu caso, mas aí, o que acontece? A remuneração não me atraiu, né? E eu montar um escritório sozinha, eu não tinha condições, eu ia sofrer aí, né? Ia ficar pobre. Porque o advogado tem que ter uma veia empreendedora, tem que prospectar, tem que ir atrás de cliente, né? E eu não tenho uma família, assim, de grandes empresários que eles pudessem ser meus clientes, Bom, eu decidi que eu queria trabalhar como operadora do direito, né? Mas eu sabia... É engraçado, porque você faz o estágio... tentando descobrir o que você quer. E no meu estágio, eu descobri que aquilo não servia para mim. Então, eu me vi formada com carteira da OAB e um vazio, assim, no horizonte, sabe? E aí eu decidi descobrir, então, que a carreira pública poderia ser uma possibilidade. E aí eu fui investigar todos os cargos públicos, o que poderia ser interessante para mim, porque eu não tinha, assim, uma vocação definida. Juiz,
procurador, Ministério Público, eu queria ser operadora do direito, sabe? Primeiro lugar. E aí, uma remuneração que eu acho que é importante, a gente pensa em dinheiro, né? Tudo bem, a gente tem que ter uma afinidade, com certeza, você tem que fazer o que você gosta. Senão, o dinheiro, você trabalhar sofrendo para ganhar aquele dinheiro, não adianta nada, né? Você tem que ter um grau de afinidade e você tem que tentar ser feliz com isso. E aí, quando eu decidi que ia prestar concurso público, eu também descobri que o estrangeiro não podia prestar concurso público, né? E aí eu era estrangeira, coreana nata, não era a primeira como o Dr. Sang, talvez a segunda, não sei, né? E aí eu fui atrás da minha naturalização, né? O primeiro barreira, né, a ser transposta, e comecei do zero a estudar. Então, eu acho assim que aqui a minha história é muito bacana para aquelas pessoas que acham que é tarde para começar, porque eu também tinha a impressão que o concurso público era muito difícil, e é muito difícil mesmo, mas que era só para aquelas pessoas que são muito inteligentes, muito gênios, muito... Não, e eu acredito que é também, mas só que eu não é falsa modéstia, eu sempre fui boa aluna, mas nunca assim com destaque nas notas, mas eu sabia que eu não tinha também uma deficiência cognitiva de aprendizagem. Então, eu pus na minha cabeça, eu vou começar do zero. Se as pessoas que aproveitaram a faculdade passam em 3 anos, tudo bem, eu vou passar em 5, em 6, mas eu sabia que era um projeto difícil, de médio e longo prazo, eu me pus mas assim, é o que eu falo, o start é você decidir e querer muito, porque não adianta querer pouco. Se você quiser pouco, você vai desistir do meio do caminho, porque é um caminho muito árduo. A gente sabe disso, né? Então, porque implica, não é só a questão do estudo, implica em várias questões, tipo, por exemplo, sanidade mental, manter a sanidade mental, eu acho que a motivação. Veja bem, eu me formei em 97, eu me tornei procuradora do município em 2002, foram 5 anos. Eu não parei de estudar em nenhum momento. Antes de ser procuradora do município, eu fui analista do TRE de São Paulo, por uns 2 anos e 8 meses. Mas isso por quê? Porque eu fazia todas as provas, todos os concursos que abriam, que mediam conhecimento jurídico, eu fazia para saber como estava, porque é o que eu falo, né? Conhecimento, quer dizer, o concurso público é uma bagagem de conhecimento, e eu queria saber como estava a minha bagagem, se a mala estava muito vazia, estava muito cheia. E as primeiras provas que eu fiz foram ridículas, não sei, vou dar aqui um exemplo, a primeira prova que eu fiz, 40, eu falei, nossa, péssimo, vou desistir. Eu falei assim, não vou desistir, porque eu sabia que eu estava começando do zero, eu sabia, né? Então eu falei, fiz 40 hoje, na próxima prova eu vou fazer 45, que também é ridículo, mas eu acho que é um gradativo, não existe atalho. Para você chegar no 100, você tem que passar pelos 50, pelos 60, pelos 70, não existe, você não vai pular, entendeu? Então, e assim, o trabalho intelectual, ele é muito difícil, porque ninguém vê, as pessoas só olham se você passou ou não. Nossa, está estudando há 4 anos, não passa, tem problema, óbvio, né? Né? Mas aí, por isso que eu falo da sanidade mental, você faz muitas renúncias, só que você não tem que encarar que isso é uma renúncia, que a sua vida parou. Você tem que colocar na sua cabeça que esse é um período que você está investindo na sua vida, entendeu? Então, eu acho que quando você investe em você mesmo, conhecimento, nunca é demais. Eu acho que isso nunca se perde. Isso é muito valioso pela minha experiência. Então, é isso. Eu fui fazendo milhares de provas para ver se o meu método de estudo está funcionando. E quando você se inscreve numa prova, o que acontece? Você corre o risco de passar, né? E aí eu passei na prova de analista judiciária do TRE e do TRF, na época. Só que eu pensei, nossa, vou assumir um cargo de analista judiciário, eu acho que é um cargo ótimo, mas não é o meu cargo objetivo final, seria um cargo trampolim, vou continuar estudando. Então, qual cargo eu vou assumir? O TRF, eu conhecia por conta da época de estagiário, que o trabalho é volumoso, as matérias diversas, interessante, mas assim, como eu queria um cargo que me desse condições de continuar estudando tranquilamente, eu escolhi o TRE, porque no meu ponto de vista,
eleitoral só tem a cada 2 anos. Então, a matéria parecia ser, o volume de trabalho parecia ser um pouco menor e a carga horária era um pouco menor. E assim eu fiz, e assim eu confirmei na prática, né? Porque eu trabalhei no setor de acórdãos lá, e no segundo semestre do ano eleitoral é bem puxado, lá no Tribunal Regional Eleitoral. Mas, em compensação, o seguinte ano e meio é tranquilo, e assim eu consegui continuar estudando, assim, do meu jeito, ali, sabe? Assentando tijolinho por tijolinho para construir uma casa, ali enchendo minha bagagem de conhecimento, até passar no cargo de procuradora do município de São Paulo, que aqui estou hoje falando para vocês, estou muito feliz, mas olha, difícil, viu? Assim, quem me conhece sabe, né? Eu nunca fui uma aluna, assim, muito destacada nas notas, então eu falo para todo mundo tem condições de passar, todo mundo, se até eu passei, né? Então, o negócio é não desistir, tem que ficar na fila. Primeiro vai passar aquelas pessoas que se dedicaram mais, que tem aquela bagagem de conhecimento que está lá, né, mais cheia que você, que são gênios, que são super inteligentes, mas tá certo, eles merecem mesmo, né? Tem que passar mesmo. Mas depois que eles passam, sobra vaga para você, entendeu? Então, o negócio é continuar na fila, não sair, persistir, sabe? Eu acho que só não passa quem desiste, né? Mas o projeto de estudo é um compromisso muito sério. É como o Dr. Sang falou. Eu também, olha, durante 5 anos, eu não me reconheci, porque eu estudava, era da hora que a biblioteca abria até a hora que a biblioteca fechava. Era das 8 às 10, de segunda a sexta. Sábado, era das 8 às 8. Eu só não ficava mais porque a biblioteca fechava, né? Então, isso foi durante anos, não tinha feriado, fim de semana. Amizades eu perdi, porque as minhas amigas falavam, nossa, pirou, né? A menina não sai, não vai na festa. Entendeu? Mas aí eu fiquei assim, até assim, você fica assim, né? Chateada, mas eu entendia por que as pessoas não conseguiam entender. Porque elas falavam, Kátia, você não vai. Vamos numa happy hour hoje? Não posso. Por quê? Porque tem uma prova. Quando é essa prova? Daqui a 2 meses. Pô, daqui a 2 meses não vai numa happy hour hoje? Entendeu? Aí eu falava, não posso, entendeu? Então, é assim, é cruel. As pessoas não entendem, mas eu não fico chateada com as pessoas, porque é uma coisa muito... É difícil das pessoas entenderem, sabe? Mas eu me sinto muito privilegiada por ter tido condições de estudar, sabe? De me dedicar. E é o que eu falo, é sofrido? É sofrido? É sofrido, mas só que é o que eu falo, você está investindo em você está estudando, você cria gosto pelo estudo, e depois que você passa no concurso, você continua estudando, entendeu? Então, eu acho que é um estilo de vida, assim, quer dizer, não, assim, se você me falar hoje, fica ali das 8 da manhã às 10 horas da manhã estudando, eu não tenho condições. Hoje eu durmo em cima da mesa, eu não faço mais isso. Né? Mas foi isso. Acho que ótimo, então. Doutor Yung, tem alguma pergunta? Eu conheci a Kátia não faz tanto tempo, assim, né? Tive o privilégio de conhecer a Kátia, né? Eu posso falar assim, acho que alguns pontos super importantes que ela já mencionou, o Dr. Sang, a doutora Yung. Primeiro, você tem que construir isso na sua alma. Eu até, às vezes, eu brinco. Se vestibular para entrar na faculdade é uma aprovação, o concurso que você decidiu, ele é um vestibular mais ainda depurado da vida. Então, não tem essa de você, eu acho que eu estou legal, né? E outra coisa super importante, eu acho que há estatísticas disso, há muito literatura sobre isso, o mundo chamado de vencedores, vamos pegar assim, né? Não são dos gênios. Os gênios são aquele que você nota mais. Na verdade, o mundo é construído pelo esforço, pela dedicação. É assim que eu vejo, tá? Obrigado, viu, Kátia? Vou voltar para você, Santa. Doutora Amorim, o senhor tem alguma questão? Olha, eu acho que a gente tem tudo aqui, os grandes exemplos a gente está vendo aqui, né? Da perseverança, do objetivo. Eu acho que a vida é feita disso mesmo, ela é feita de objetivos, e quem não tem objetivo na vida não anda para frente, né? Então tem que ter objetivo. Então a doutora Kátia mostrou bem, num determinado momento, que ela criou um objetivo da vida dela e perseguiu esse objetivo. Então ela estudou,
e atingiu. Acho que todos somos capazes, num momento, às vezes, como ela mesmo disse, mais para frente ou mais para trás, né, mais rápido ou menos rápido, de atingir os seus objetivos. Basta ter foco e ser perseverante nisso. Eu acho que esses são os objetivos da vida. Eu acho que parabéns aí pelo sucesso, doutora. Obrigada. Parabéns. Bom, então passemos agora ao nosso quarto mentor convidado, é o Dr. Dani Shin Park. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, atualmente é procurador federal da Advocacia Geral da União, a AGU, na seccional de Guarulhos. Ele foi procurador federal na Procuradoria Especializada da FUNAI em Altamira, no Pará, e em Chapecó, Santa Catarina. Dr. Park, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Santa. Obrigado. Doutor Park, vamos começar aqui com uma pergunta bem pontual, bem objetiva. Eu acredito que a resposta a gente já intuiu. Passar em concurso público para procurador federal exige muita dedicação, meses de estudo, como a gente já viu aqui no panorama das outras profissões, das outras carreiras públicas? Ô, Sandra, quero acrescentar, desculpa, Dani, o que eu queria acrescentar é que eu ouvia muito, pelo menos na minha época, dos meus amigos, né? Olha, primeiro ano é de preparação básica para você se ambientar, no segundo ano é de aprofundamento, dá para você arriscar fazer uns concursos de teste, no terceiro ano você já está para competir, começar a competir de verdade, no quarto ano você está competindo para valer, no quinto ano, tem que pegar uma vaga ou tem que reavaliar. É mais ou menos assim? Para mim foi. Eu levei uns bons anos aí, Dr. Sang. Primeiramente, queria cumprimentar, né, a todo mundo que está aqui. E queria falar que é uma alegria para mim estar aqui junto com o Dr. Sang, que foi, de certa forma, eu considero assim, um mentor para mim, né? Eu lembro quando eu ainda estava estudando para vestibular, e o Dr. Sang já estudava na USP, em Direito, e ele me levou lá na faculdade da USP, e eu vi aquele prédio bonito, né, toda aquela atmosfera, né, da academia lá da USP, e daquele dia eu decidi que realmente eu ia estudar para Direito, e assim foi, né, e desde então ele, de certa forma, sempre esteve aí presente na minha jornada. E queria agradecer a Octa também, né, na pessoa do Dr. Yuki, e agradecer o consulado também, na pessoa do cônsul. E, sim, para mim demorou alguns anos, né, eu me identifico muito com a fala da doutora Kátia, porque também levei a faculdade, fui levando, né, pensei que as coisas eram mais fáceis do que eram, e de verdade a conta chegou, né, eu vi que eu tinha que me comprometer com os estudos, até eu perceber isso eu levei um certo tempo, mas assim, cada um é cada um, né, isso foi como veio para mim e eu tive que aceitar. E aí eu fui estudando e aí eu passei no primeiro concurso como analista do TRF, né, e aí foi quando eu conheci a área federal. E daí eu passei mais uns anos trabalhando e estudando, né? Mas o trabalho no TRF não era fácil, era um trabalho muito pesado, né? São muitos e muitos processos. E me sobrava um tempinho para estudar. E nisso eu percebi que ia demorar mais ainda para eu passar no concurso que eu queria, né? Primeiro eu comecei estudando para magistratura, assim, magistratura estadual e federal. E aí depois, como sobrava pouco tempo, eu percebi que eu tinha que focar numa magistratura, que seria a magistratura federal. E aí eu fui estudando, cheguei muito perto, né, fui passando de fases, tudo. E nesse meio do caminho, eu passei como a doutora Kátia falou, você vai prestando provas e você está arriscado a passar, né? E eu passei na AGU, como procurador federal. E é um concurso bem difícil, né? Não é um concurso fácil. Tem uma questão que é assim,
a primeira fase é o grande filtro, né? Então você precisa estudar, precisa memorizar a lei, precisa memorizar súmulas, é muito estudo realmente. E aí você vai passando de fases, né? E quando você passa da primeira fase, é aí que eu falo que você está no jogo, entendeu? Porque a primeira fase é a primeira peneira, né? Para o pessoal que está começando, eu falo que tem que ter muita força, assim, muito comprometimento para ir memorizando, para ir estudando com afinco, né? E é uma empreitada de longo prazo, realmente, como a doutora Kátia falou. E, para mim, a questão da saúde mental ao longo do tempo foi bem, assim, uma coisa que eu tive que lidar, né? Porque o tempo vai passando, a vida de todo mundo vai acontecendo e a sua parece que está estagnada ali, de tantos e tantos anos que você está estudando. Mas eu me prendia numa coisa que parece ser pequena, mas era uma coisa que me dava um alento, que era o fato de ter um objetivo, né? Muitas pessoas eu vi assim que era difícil sequer conseguir achar um objetivo. E aí eu me confortava no fato de que eu tinha um objetivo, que era passar numa prova de concurso. E isso foi me dando força para continuar e continuar estudando, até o dia que deu certo e eu entrei na Procuradoria Federal, na AGU, né? E que foi uma grata surpresa, foi uma coisa que eu não esperava que eu me realizaria tanto, né, numa carreira, mas desde o momento que eu fui parar em Altamira, no Pará, na FUNAI, lidando com os índios, na implementação da usina de Belo Monte, eu falei, ou vai ou racha, é aqui que... E como é que foi essa experiência? Porque essa é uma experiência em comum. Aqui acho que ninguém passou uma experiência similar a essa aqui. Experiência ímpar, viu? Eu também estou Belo Monte curiosíssimo. era uma coisa gigantesca. Sim, o concurso federal tem isso, né? Todos os concursos têm isso. Você vai, provavelmente, a maioria dos concursos tem isso. Você vai ir para uma cidade longe e vai ter que começar uma vida ali, né? E acho que no concurso federal isso é mais extremo, né? Lógico, tem gente que começa mais perto aqui e eu já fui logo pro olho do furacão e foi uma experiência, assim, inesquecível para mim. Não me arrependo de nem um segundo, entendeu? Eu pude ir para diversas aldeias indígenas, eu dormi, acampei, pegava, sei lá, 12 horas de barco ou 2 horas de avião em cima da Amazônia. E é isso. E era conflito, eu também tentava resolver conflitos, era muita invasão, era muita... basicamente era invasão, era... Aqui estão alguns resultados da web. Meu celular ligou. E conflito com a Força Nacional, eu tentava mediar tudo isso, ficava no meio, né? Ficava mostrando o lado de cada um, e graças a Deus deu tudo certo, assim. Quando eu saí de lá, senti que eu tinha feito o meu trabalho realmente. E aí eu fui para a FUNAI lá em Chapecó. Todo mundo acha que não tem índio lá no sul, mas tem bastante, né? E também foi uma experiência totalmente diferente, eram outros problemas, né? E, enfim, e no final, essa experiência aí toda que eu tive, apesar de ser muito diferente, ela me rendeu até a oportunidade de escrever, de fazer um mestrado e escrever sobre essa experiência, né? Então, eu falo que eu sofri muito, mas também eu pude colher os frutos disso, né? E hoje em dia eu trabalho bem mais tranquilamente, né? Aqui em São Paulo, com gestão de processos, né? Uma montanha de processos, mas a gente faz uma gestão muito boa, né? A AGU tem uma gestão muito boa, né? De uns tempos para cá, ela se tornou uma carreira muito tecnológica, muito gerencial, e
hoje em dia eu posso fazer parte disso, né? Antes eu trabalhava só com processos e hoje em dia eu trabalho ajudando na gestão dos processos e tudo. E isso tem sido muito gratificante, muito dinâmico, né? A gente pensa que o trabalho do advogado é chato, que só fica lá sentado, não sei o quê. Não, mas tem lugar para todo mundo, dá para fazer muita coisa, né? E posso dizer que quando eu fui aprovado nesse concurso, eu fui pego por uma grata surpresa, assim, do destino. Só para o pessoal ter uma ideia, quando a gente fala de AGU, é a Advocacia Geral da União, salvo engano, é o maior escritório de advocacia do mundo. Então, é maior de qualquer outra banca privada, se considerar por inteiro, né? Porque a AGU é um escritório de advocacia, especificamente para o setor público federal, né? É muito grande, extremamente bem organizado. Santa, eu vou roubar essa pergunta de você e eu vou passar para o Dani. Dani, o pessoal quer saber o seguinte, ó, entrando nessa parte, né? O ideal aí é interessado esperar o edital, ir estudando antecipadamente, no que se concentrar. Conta aí a experiência de vocês aí, já que abrimos a caixa preta de como passar no concurso. Venha você também, né? Não dá para esperar edital, não. Não dá tempo. O conteúdo é muito grande, então você tem que se antecipar, né? Aí você tem que já ir matando lá os pontos do edital e estudando, né? E falam que o concurso é uma seleção para o emprego, né? Só que, como é um emprego público, ele tem que ser o mais objetivo possível. Eu acho que o mais objetivo possível que se pode fazer é ter questões assim, bem objetivas mesmo, de memorização da lei, né? Dos conceitos jurídicos e tal. E é uma habilidade que você tem que desenvolver, mesmo que você não tenha. Se você for bom em memorizar, em entender e tudo, melhor para você. Mas se você não tem essa habilidade, é perfeitamente desenvolvível, vamos dizer assim. Você pode desenvolver essa habilidade, você aprende e vai, né? E no mundo dos concursos, né? Dos concurseiros, existem diversas técnicas para você ir estudando, tal. E eu particularmente fiz muito cursinho, né, ao contrário do Dr. Sang, porque eu não conseguia estudar sozinho em casa, e eu precisava de outras pessoas para me ajudar, e o cursinho foi bem, bem importante, né? E eu passei um bom tempo lá no cursinho, inclusive encontrei minha esposa no cursinho, e a gente casou. Opa, não sabia disso não, hein? Olha que legal. Sim. E a gente se ajudou nesse processo todo, né? E no final das contas, hoje em dia, nós dois colhemos os frutos de tanto esforço, né? Trabalhando, não que hoje nossa vida seja super tranquila, porque o trabalho é pesado, mas a gente pode dizer que a gente conseguiu chegar onde a gente queria. Eu queria enfatizar isso, viu, Santa? Não enxerguem a carreira pública como, vou me esforçar pra caramba para passar, depois vou ficar no bem bom. Isso não existe. Gente, isso não é verdade. Isso aí, isso é lenda. Verdade, nossa, é lenda das piores, tá? Eu queria colocar para vocês também, não está aqui conosco, nós temos, o Sang vai lembrar, uma veterana nossa, que é a Paktina, né? A Gina Park. Ela tem uma história sensacional, tá? Ela se formou, estava 2 anos à frente de mim, que significavam 5 anos à frente do Sang, alguma coisa assim. Só que ela se casou, teve filha, aí ela ficou fora desse mundo, né? Acho que ficou mais na parte de confecções. E depois de muito tempo, ela quis retomar, voltar para o mundo do direito, né? E ela estudou, se esforçou. Hoje, ela, salvo engano, é procuradora do Estado de São Paulo. Então, olha, quando eu falo assim, bem mais tarde, eu acho que ela já tinha mais de 40, né, Sang? Por volta disso. Isso que é muito importante. Porque é o seguinte, talvez vocês não saibam, eu posso dar um testemunho de alguém mais velho. A memória começa a cair, viu? Não, o poder da memória começa a cair. Verdade. E no concurso, queira ou não, ou qualquer prova, você tem que memorizar bem alguns conceitos. Tem que ser bate-pronto. Essa do advogado, a inteligência está em saber achar, é lindo, mas no concurso você não vai ter tempo de achar nada, né?
Mas o esforço que coloca, e também quando vocês forem estudar tudo mais, aí todos aí que tiverem me corrijam, nos primeiros tombos, não vamos ficar dramatizar demais também, eu sou burro, não serve. Não, não, não. O importante é seguir o plano e tem que fazer muita experimentação. E o bem importante é qual é o melhor método para estudar sozinho, cursinho, depende do seu perfil. Como você consegue se organizar melhor. Eu, por exemplo, estudar em casa eu não consigo, tá? Eu fujo para o escritório. Então, porque aqui em casa, cama perto, televisão, comida, eu começo a ser seduzido por todos os fatores que possa se imaginar. No escritório, não. No escritório, eu falo assim, aqui é o local do trabalho, alguma coisa assim. Mas, Santa... Doutor Yuki, deixa eu só complementar a sua fala, acho que era uma coisa que eu queria falar e você tocou no assunto, que é a questão desse não se martirizar, né? É uma coisa muito oriental, né? Não sei se é uma coisa muito da cultura oriental, que não estou conseguindo, eu sou burro, eu não vou conseguir, essa coisa de se chicotear, né? E se eu soubesse disso na época, teria facilitado muito a minha vida, né? Eu me esforçava muito, às vezes eu encontrava muitos obstáculos, não conseguia passar, tal, eu me chicoteava, achava que não ia dar certo e tal. Aí que entra a questão da saúde mental, né? Que eu falei, que, na verdade, ali eu estava sendo o meu próprio carrasco, ao invés de ser o meu próprio amigo, né? Eu devia ter, nos meus julgamentos a respeito de mim mesmo, eu deveria ter sido mais justo, mais generoso comigo mesmo, e não tão exigente, né? E tão exigente, assim, tão carrasco comigo mesmo. E hoje em dia eu percebo que poderia ter sido bem mais leve o processo se eu fosse mais justo, né? Uma análise mais isenta, mais honesta sobre mim mesmo, nem muito leniente, né? Mas também nem muito exigente demais, né? Isso ajuda bastante, porque é uma maratona. Se você fica se cobrando demais, você não aguenta no longo prazo, entendeu? Porque tem uma coisa também, vamos dizer assim, as comparações e as cobranças de si mesmo e da família. Então vai ter que aprender um pouco de neutralizar. O que eu estou falando acontece muito na colônia. O filho de tanto, a filha de tanto faz isso. Muito chato isso, extremamente chato esse tipo de comparação e cobrança. Então mantenha o foco, assim, mas tem que se dedicar. Santa, vamos para as perguntas, é isso? Vamos, então agora estamos abrindo aqui os debates para as perguntas, e se a gente pudesse, quem tiver interessado, levantar a mão, a gente organiza um pouco aqui a nossa bagunça. Eu sei que o pessoal fica tímido nessas horas, mas vamos lá, gente. Então vamos lá, David. David, você está com a palavra. Está mudo. David. Está perguntando se pode mandar mensagem. Pode sim. A gente também entende a timidez. Tá? Hoje a gente fala assim, não sejam tímidos, manda as perguntas. Mas na época da gente estudante, um monte de coisa querendo perguntar, né? Ficava assim, ó. Aí, quando o convidado, o professor, ia embora, um perguntava para o outro. Na verdade, um perguntava para o outro, por que não perguntamos para eles, né? Você recebeu a pergunta aqui, né? Mas eu vou aproveitando e colocando aqui. Se eu falar que eu nunca tenha pensado em carreira pública, é uma grande mentira. Tanto é que me naturalizei, para me preparar, como a Kátia bem lembrou. O que me faltou, que acho que eu não estava mais conseguindo me concentrar mesmo. Será que... Desculpa, Santa, você conseguiu ler? Aqui tem que clicar. Santa, acho que você está no mudo, né? Pergunta do David. Será que houve alguma ocasião em que vocês tiveram que defender algo em que vocês achavam que não era correto ou ético? Acho que o Dr. Sangue poderia começar.
Poxa, bom, O senhor é magistrado, então acho que o senhor está numa sinuca maior aí. Olha, antes de ser juiz, né, eu estagiei, né, no escritório. A Faculdade de Direito da USP mantém um escritório, né, para assistência às pessoas carentes de São Paulo, chama-se Departamento Jurídico 11 de Agosto, né, uma instituição, uma entidade da qual eu tive realmente uma alegria de participar por 4 anos, fui diretor-presidente de lá, né? Foi um grande presidente. O meu sócio, Solano de Camargo, fala super bem do Sangue, a gestão dele foi revolucionária. Nós fomos juntos, eu e o Solano, nós co-dividimos a gestão, né? E foi uma alegria muito grande. Nesse momento, né, eu tive contato com a prática da advocacia, ainda que seja de uma maneira bem superficial, né, como estagiário, e posteriormente como advogado, durante a fase de preparação para o curso de juiz, né? Eu estava lá sempre auxiliando, né? Mas uma coisa que efetivamente posso afirmar, pelo menos, se eu já cheguei a defender, talvez a pergunta, né, tenha uma linha mais na parte, talvez, criminal, imagino eu que... Não, Sangue, o David completou, falou assim, alguma coisa dos seus valores, que não precisa ser criminal. Tá? Entendi. Vezes, Olha, sim, vou ser curto e grosso, jamais. Eu acho que em nenhuma profissão que nós vamos aceitar, ou que nós não podemos negociar são nossos valores e princípios. Isso não é ser piegas, ou não é ser brega, não é ser antiquado. Em momento algum, nós não devemos negociar com nossos valores e princípios, por dinheiro algum, né? Então, se no exercício da profissão a pessoa não acredita naquilo que está fazendo, é o momento de parar, refletir, realmente se aquilo vale o seu esforço, vale, né, a sua dedicação, né? Então, eu sou bem curto, de jeito nenhum. Eu posso dizer, para quem não é do setor da carreira pública, que uma das grandes vantagens que a carreira pública confere a quem é membro da carreira pública é o poder de dizer simplesmente, não, isso é contra os valores. Não é verdade isso, não? É para mim ou... Não, para qualquer um de vocês. Assim, a gente enxerga isso externamente. Pelo menos, pelo menos na Procuradoria, a gente tem a independência funcional também para os advogados, né? Pelo menos eu, como procuradora, eu consigo trabalhar dentro do que eu considero como ético, e a gente tem uma independência, né? Nesse sentido, pelo menos na minha área, sim. Eu posso falar? Claro, cara. Depois eu peço a palavra pela ordem. É verdade. Então, porque o cargo de procurador, ele é totalmente parcial, né? Você faz parte, né, da essência do cargo. Você defende os interesses do município, mas sempre dentro da legalidade, obviamente falando. Mas teve, assim, nunca, assim, dificilmente eu me encontrei nessa situação, mas teve uma época aí que eu trabalhei no setor de mandado de segurança, e ali eu tinha muita liminar da parte de medicamentos, sabe, do SUS, e cirurgia, sabe, e eu tinha que defender o município, eu tinha que falar que não, só que aí o município perdia, graças a juízes como o Dr. Sangue, e eu nem ficava, assim, muito triste de perder, eu adorava perder nessas causas, né, mas você tem o dever de ofício de defender o município nessa parte, né, então, quando envolvia saúde, medicamento, criancinha, escola, nossa, isso daí me pega no coração, sabe, então, eu sempre fico, assim, esperando que ali, né, tem um Dr. Sangue do outro lado, para decidir conforme tem que ser, né? É isso. Eu acho o seguinte, a gente tem que separar duas coisas diferentes aqui, pela pergunta do David, né? A primeira é nós aqui, membros de carreiras públicas, né? Que temos, e existe uma outra carreira pública, que daqui a pouco eu vou falar, que cai exatamente nessa hipótese do David, né? Que é a do defensor público, né? Que nós falamos assim, nós aqui, eu com o juiz, o Sangue, os outros procuradores, a gente defende o Estado, o juiz, como a Kátia falou, às vezes ela defende, mas torce para o juiz fazer outra coisa, porque ela tem que ter um dever funcional e tal.
mas existe também a sociedade em geral que comete atos errados e tem que, de alguma forma, ser defendida pelo Estado. É o acesso à justiça, o direito de ação, os princípios constitucionais. E aí, alguém que nenhum de nós, em sã consciência, defenderia um homicida, sabendo ser ele um homicida. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar esse ser humano indefeso, né? Então, nós temos que ver aí, David, você que está nos ouvindo, que são situações um pouco diferentes, né? Que não dá para você selar e dizer, olha, é sempre assim ou não é sempre assim. Eu acho que são situações fáticas que se colocam e têm que ser analisadas sobre prismas específicos. Nesse caso, né? Então, eu, por exemplo, hoje sou advogado. Se chegar alguém, eu não sou criminalista, mas suponhamos que eu fosse, eu jamais defenderia um homicida. Não defenderia, por dinheiro nenhum do mundo. Portanto, mas essa pessoa tem direito a uma defesa. Existe um órgão público que chama Defensoria Pública, que é alguém que prestou concurso, como todos nós aqui, e que está sendo pago pelo Estado para defender as pessoas necessitadas e carentes e que não tenham condições de custear um advogado. E muitas vezes eles têm a mesma convicção, olha, eu não posso defender alguém que matou, mas eu tenho uma obrigação profissional, funcional, de Estado de fazer isso. Então, muitas vezes, os profissionais são obrigados a agir contra as suas convicções por uma determinação legal e por um cumprimento da Constituição e de ver a outra pessoa, embora se saiba que ela será condenada, ela tem direito a ser defendida de alguma forma. Então, se eu me fiz entender, existem momentos que nós podemos dizer o que queremos, mas existem momentos que o Estado tem que defender a sociedade e tem que defender o cidadão, embora também aquele que defenda não concorde com aquilo que esteja fazendo. Dr. Park, o senhor quer completar? Sim, eu concordo bastante com o que o doutor Amorim falou. Eu tive uma experiência lá em Altamira, porque o procurador da FUNAI também ele fazia esse papel de defensor. Então eu tinha que defender alguns indígenas que tinham cometido alguns crimes. E assim, alguns deles, não sei, alguns deles podem ter realmente cometido os crimes, mas a lei oferecia certos direitos para eles. Mesmo sendo culpados, eles teriam alguns direitos, né? Existe o direito de ter uma pena humana, de ter alguns descontos nas penas, entendeu? Então, por esse lado, assim, sempre ele vai ter, o Estado de Direito sempre vai garantir alguma coisa para a pessoa, mesmo que ela seja culpada e condenada. Então, o seu papel ali, pelo menos, garantir que essas coisas que essas coisas ocorram realmente, que essa pessoa não sofra injustiças, ilegalidades, entendeu? Então, seria nesse sentido. Meus amigos, vocês me dariam a permissão? Meus netinhos estão chegando. Chegar nos patrões, Eu vou ficar um pouquinho com eles, porque eles mandam na vida da gente agora, né? Não viu a foto deles hoje, viu que vocês são bonitinhos, né? Então, pois é, então corra lá, que não dá, não. Vocês me perdoam por sair um pouquinho antes? Não, eu acho que é importante até nisso, para o pessoal que está assistindo, ver que a parte humana, assim, do avô que é, do pai que é, da mãe que é, do tio, essas coisas muito importantes, tá? Porque é isso que a gente procura chegar, depois de estudar tanto, ralar tanto, o ponto de equilíbrio. Agora, se você for muito jovem, ainda estudante, ou bem comecinho de carreira, não consegue enxergar tanto, mas fiquem calmos, sejam serenos que isso vai chegar. Obrigadíssimo, então, doutor. Obrigado, Amorim. Pela participação. Eu que agradeço. Foi uma honra estar com vocês todos, viu? Obrigado. E tenho sempre em mente, quando o cabelo vai ficando branco, as coisas vão ficando melhores. É quando tem cabelo, né, Zé? Não, mas de alguma forma ele vai ficando branco, poucos ou muitos ele vai ficando. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, obrigado. Um grande abraço. Boa noite. Eu queria, assim, só pegar o gancho do Dani para falar para o pessoal o seguinte, veja, no caso de crime, etc., por mais que seja isso que eu vou falar, não é de militância, não é nada disso. A gente tem que respeitar o ser humano pelo ser humano que é. Então, se a pessoa for
ser processado, condenado, tem que ser nessas regras que nós tenhamos. Não são regras melhores ou piores, é aquelas que estão valendo e dentro do processo todo. Eu sei que às vezes é muito difícil, falar assim, aquele advogado criminalista, como é que pode defender um criminoso daquele? Uma condenação justa da pessoa, adequada conforme as regras, prestigia a justiça. Isso parece muito difícil de enxergar, mas é muito importante, porque simplesmente ficar assim, dentre 100 mil, uma pessoa foi presa injustamente. Estatisticamente é praticamente que nulo, então vale a pena. Vá perguntar isso para quem foi preso injustamente, né? Não é assim, então tem que buscar todas essas questões importantes. Não, e justamente aí que eu queria mencionar também, o fato de estar defendendo um réu, né, num processo criminal, não implica dizer que o advogado, né, está concordando com a prática daquilo da qual ele está defendendo, né? A ideia é que não haja a função do advogado, mesmo nos casos de crimes mais impactantes, ela é fundamental para justamente garantir o bom cumprimento das leis, para que não haja abuso de direito, para que as regras processuais sejam atendidas e que não haja, como disse, mesmo que mencionou agora há pouco o doutor Dani, que a pena injusta, né, uma pena excessiva, né, e sim uma pena adequada, né? O que eu, particularmente, né, eu não compactuo mesmo, né? Eu sei que, infelizmente, né? São situações em que o próprio profissional da área do direito cria-se uma situação falaciosa, né? Isso eu acho que é realmente um pouco fora do contexto daquilo que eu consideraria adequado. Uma coisa como disse uma vez o meu professor de direito processo penal, né, hoje, acho que, não sei se está entre nós, entre o professor Tucci, o Rogério Lauriatucci, ele chegou para uma vez, ele disse para mim, uma vez, meia-noite e meia, alguém me ligou, né, dizendo o quê? Doutor, acabei de matar fulano, né? É lógico que era uma piada, evidente, né? Então, peraí, você está me contando ou está me contratando, né? Não, estou contratando o senhor. Não. Dizem que você matou. Dizem que você matou, né? É lógico que isso é uma situação uma piadinha, mas é mais ou menos uma situação, né? A ideia é de defender a situação para que a lei seja cumprida, né? Também não é para deixar a pessoa, evidentemente, totalmente desamparada de qualquer tipo de assistência, até pelo fato de ser, como foi mencionado aqui, né, uma pessoa humana que está lá, e a pessoa humana tem direito à defesa. Bom, então estamos aqui para a rodada das perguntas. Acho que temos tempo para mais uma pergunta, pelo menos. Então, sim, claro. O David agradece aqui, que ele achou bastante reflexivo aqui. Agora o Josua levantou a mão. Por favor, Josua, faça a sua pergunta. Boa noite às senhoras e senhores, e quero agradecer essa oportunidade ímpar e disponibilizar o tempo para transmitir conhecimento, né, para os mais jovens. E a minha pergunta é bem curtinha. Eu queria saber um pouco do conceito de vocação de cada um, e como que cada um define e conceitua vocação para a vida. Curtinha, mas bem difícil, né, Joshua? Eu vou jogar isso aí para vocês, viu? Quem quer começar aí? Vamos, Dani! Eu vou dar uma temperada, assim, vai. Aí eu vou passando a bola para vocês. Esse negócio de vocação é difícil, é extremamente difícil. Se eu falar para você que eu entrei em direito porque eu achava que essa era a minha vocação, mentira, porque antes eu tinha largado 2 faculdades, tá? Mas terminei direito porque lá para o 4º ano, eu falei assim, acho que isso aqui não é o que eu quero. Eu ouvi meu pai gritando na orelha e fez muito bem. Pô, termina uma faculdade, cara, pelo amor de Deus, né? Você tá ficando velho. Assim, parece que hoje seria uma fala, um conselho que não seria bom, mas que na época me deu um efeito. Em termos de custo-benefício, eu só tinha mais 3 semestres para terminar. Então, eu carregava uma graduação. Daí em diante, eu fiquei advogando, fui fazer outras coisas fora da advocacia,
Mas eu vou colocar para vocês, né? Bem importante, vocação é importante, gostar é importante, mas tem que pagar a conta, gente. Você não pode ficar aí pendurado nos pais ou responsáveis, na mãe, tio, tia, avó, porque a gente quer a nossa autodeterminação, a gente quer se encontrar. E no mundo capitalista que a gente vive, isso ou qualquer regime que seja, é muito importante que eu possa ganhar um pouco mais de autonomia, e essa autonomia exige a parte econômica. Então, respondendo você, a vocação é muito moldada por essa necessidade também. A não ser que você nasceu milionário, aí você fala assim, posso fazer o que quiser. Mas não é o caso da grande maioria, da grandíssima maioria. Então, hoje eu gosto do direito, eu acho, assim, gosto do direito, gosto como eu exerço a advocacia, gosto do que escrevo, etc., mas não foi sempre assim. Porque também é possível gostar, assim como é possível você desgostar mais ainda daquilo que você não gosta. Mas hoje em dia tem tempo, o mundo está bem melhor nessa parte. Há muito mais chance de você dar o cavalo de pau e buscar outras coisas, não importa a idade que você tenha. Não só na minha época, mas mais atrás, era muito difícil você dar essa guinada, tá? Profissionalmente falando. Então, aproveite esse momento. É o que eu acho, assim, em termos de vocação. Se dizer para você assim, você tem que fazer teste vocacional, vai ajudar? Com certeza deve ajudar. Mas vai ser da experimentação, viu? Não tem jeito. Eu acho que uma sugestão que eu daria para o pessoal que pretende estudar ou está pensando em carreira jurídica ou carreira pública, seja na administração pública ou no jurídico mesmo, seria mais, acho que não é uma questão de vocação, mas uma sugestão que eu daria é experimentar, conhecer pessoas, veteranos, conhecer os diferentes órgãos públicos que te interessam, às vezes separar com âmbito federal, estadual, municipal, não sei, acho que a maioria do pessoal aqui deve ter família em São Paulo, por exemplo. Se você tem possibilidade de poder morar em outro estado, em outra cidade, como o Dr. Dani fez, mas, por exemplo, para mim já era um pouco mais difícil. Então, eu foquei mais nos concursos aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E aí você consegue focar um pouco os seus estudos, né, porque realmente é muita matéria, é muita coisa para estudar. E cada edital, cada concurso é diferente. Então, acho que tentar conhecer um pouco o trabalho dos órgãos que te interessam ou você quer conhecer, por exemplo, estagiar também, acho que é uma forma de conhecer bem, né, o trabalho, o que realmente te interessa, o que você gosta de atuar, eu acho que estagiar é uma forma. Mas também conhecer pessoas que trabalham em diferentes áreas, em diferentes lugares, órgãos, federal, estadual, municipal, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, porque tudo é tão diferente que se você conseguir pelo menos conhecer um pouco e focar os seus estudos, ou material, ou alguma coisa, isso já ajuda bastante. E aí, nesse caminho, você acaba encontrando ali a sua vocação, às vezes. Você não vai acordar um dia e saber, nossa, eu tenho a vocação para X, tenho a vocação para isso. Não é isso. A ideia é você buscar uma coisa que te dá prazer, que te satisfaz e que vai te realizar como pessoa e como uma pessoa que vai contribuir para o mundo, na vida de outras pessoas, e você, seguindo esse caminho, acho que a gente consegue se encontrar. E aí você vai falar, nossa, realmente, a minha vocação era isso. Acho que é muito mais fácil a gente conseguir perceber a vocação pretérita do que uma vocação para o futuro. Então, acho que é tentando e conhecendo que a gente consegue se achar, eu acho. E jovens, esse encontro da felicidade, vamos chamar assim, é a aprovação da vida. Não cai de graça, viu? Mas eu queria acrescentar também, aproveitar a pergunta, que eu não respondi na hora, porque eu fiquei pensando uma resposta, que pergunta é difícil mesmo, né? Mas acho que foi o Joshua que fez a pergunta. É o seguinte, quando eu estava estudando, quando estava terminando a faculdade, né, acho que eu sabia o que eu não queria. Né?
mas sabendo o que queria, ainda o espectro, né, as opções que nós colocamos na nossa cabeça ainda é meio limitado. Então, nossa, isso não quero. Por exemplo, eu não tinha muito jeito, e por conta disso eu não tinha muito apego a trabalhar no comércio, né, na atividade empresarial. Acho que eu seria uma pessoa bem pouco produtiva nesta área. Então, essa área eu não vou seguir, né? Então, com base nisso, a gente vai. Mas uma coisa que eu queria já falar para todos os jovens é o seguinte, né? Não existe cavaleiro de armadura prateada que vem no cavalo, não existe aquela profissão, né? Não existe. Como a doutora Ion mencionou, a vocação você vai descobrindo que está acertando todos os dias quando você está se dedicando naquilo que você está fazendo. Olha, ninguém até seus 15 anos vai falar, olha, eu tenho vocação para ser juiz de direito, eu tenho vocação... Não existe isso, não existe. É uma atividade profissional, né? Aonde que você tem uma satisfação maior? Onde que você se sentiria realizado? Não é o cargo, e sim aquilo que você faz e a intensidade da paixão com que você faz a sua atividade. Evidentemente, como o Dr. Jung mencionou, a parte de remuneração ela é fundamental. Não é o determinante, mas é fundamental, né? Afinal, nós não temos vocação para Van Gogh, né? Para ser pintor, para vender apenas 2 quadros na vida, né? E só depois de morto, os seus quadros valerem milhões e milhões de dólares. Deixou outros milionários, né? Mas o coitado do Van Gogh... Vendeu 2 para o irmão dele só. Vendeu só 2 quadrinhos para o irmão dele. Que vida difícil. Então, também é um pouco de extremo, né? Que não sei se eu ia querer uma vida desse para os meus filhos, né? Mas não é esse extremo. Não é esse extremo. É para sermos um pouco mais pragmáticos, né? Saber diferenciar muito bem, né? Hoje tem muitos memes sobre isso, a expectativa da realidade, né? Saber muito bem, saber encarar a realidade. Perfeito. Alguém quer completar? Eu queria só dar uma palavrinha, posso? Para completar esse assunto, né? Eu só acho assim, a minha vocação, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, eu fiz, como é que fala, aquela prova para você saber, né, a sua afinidade, para mim saiu assistência social e atividade religiosa, né, assistência social, ok, atividade religiosa, mais ou menos, né, mas tudo bem, mas eu não segui esse caminho, e assim, quando eu era jovem, eu queria, porque eu gostava mesmo, era fazer artes e educação física, mas aí isso não dava dinheiro, e aí acabei caindo no direito, e aí o caminho é esse que eu contei para vocês, mas o que eu falo para os jovens de hoje, que eu quero falar, é o seguinte, que vocês precisam sonhar alto, em qualquer área que seja, sabe, porque qualquer coisa que vocês forem decidir, seja por vocação, porque vocês descobriram, se tiveram essa sorte de decidir o que vocês gostam, o que vocês querem se dedicar o resto da vida, ou como muitas pessoas, que na verdade a gente teve que ir decidindo, né? Vai fazer faculdade do quê? Você quer exatas biohumanas, tem que decidir, você tem que fazer faculdade, você tem que, não dá para parar, não, vou ficar 2 anos pensando o que eu vou querer fazer, isso não existe, você vai decidindo, mas assim, o que vocês decidirem, seja por vocação, seja por pressão, qualquer coisa, vocês vão ter que se dedicar muito, 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 entendeu? Então, o que eu falo é, sonhe alto, sabe? E seja assim, eu não descobri ainda o que eu amo fazer, mas como Dr. Sang, tem coisas que eu não gosto de fazer, então não vá por essas coisas que você não gosta de fazer, né? Vá seguindo a sua intuição naquilo que você gosta e sonhe alto, porque eu tenho uma filha de 13 anos e ela vive me perguntando, mamãe, o que você acha que eu vou ser quando eu crescer? Eu falei, o que você quiser, mas o que você quer que eu seja? Eu falei, eu não quero que você seja nada, eu quero que você seja feliz, entendeu? Porque a partir do momento que ela sinalizar um interesse, sabe? Aí eu posso ajudá-la, né? A gente vai investigar, assim, na medida do nosso possível, onde tem os melhores cursos, como ela pode ser bem-sucedida nessa área, entendeu? Então, é isso. No concurso público, o que eu via no cursinho? Muitas pessoas falando, juiz,
promotor, procurador é muito difícil. Então, eu vou prestar aqui um concurso de delegado estadual, porque acho que é mais fácil. Aí eu falava, você não vai passar. Sabe por quê? Porque para você querer ser delegado estadual, porque a prova exige menos, né, há essa impressão, você precisa estudar como se fosse para procurador da República, como se fosse para juiz federal, porque essa galera aí, esses cabeçudos, estão tudo prestando esses concursos de delegado estadual como treineiro, entendeu? Como carreira trampolim, eles vão pegar as vagas, entendeu? Não adianta você pegar o cargo mais fraquinho, digamos assim, né? Porque a concorrência não é com pessoas, sabe? Tipo o Dani, o doutor Dani, aí ele estava, certeza, ele prestou concurso para delegado estadual, não? Eu prestei para delegado estadual, federal, sabe? Delegado federal, prestei. Federal, então. É que você já tinha uma peneira, eu não tinha peneira nenhuma, né? Eu ia prestando, né? E aí é isso, eu acho que essa é a minha sugestão. Doutor Dani, o senhor quer completar? Eu queria completar, sim. Essa questão para o Joshua, né? Essa questão da vocação, apesar de parecer que é uma voz que vem de fora, né? Te chamando, venha para o direito. Na verdade, eu acho que é mais uma questão interna, assim, de autoconhecimento, né? Sim, você tem que sonhar, você tem que ter uma hipótese na sua cabeça, e essa hipótese precisa te mover, precisa te mobilizar, né? Mobilizar a sua motivação, tudo, essa hipótese que você tem na cabeça. Aí você vai atrás dela, mas nesse caminho você tem que ficar sempre esperto, mesmo sonhando super alto, mas ao mesmo tempo com o pé no chão, entendeu? Atento a quem você é, né? Porque você vai descobrindo ao longo do tempo que você gosta, que você não gosta, certas coisas são boas para mim, certas coisas não, entendeu? Porque às vezes também ficar muito obcecado por alguma ideia não é legal, então é bom você ver se isso é para mim. Você tem que estar sempre uma jornada de autoconhecimento também, e tem que estar atento ao presente, né? Tem que curtir tem que curtir a viagem, né? Não só o ponto de chegada. Perfeito. Então, eu acho que a gente podia partir para a última pergunta, que é da Grace. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, doutores. Na verdade, eu queria fazer mais um desabafo também, porque, embora eu tenha passado na faculdade ano passado, eu acabei dando um migué na festa de pintar o rosto, e eu fui para uma loja de doces lá perto da Sé, na Casa Matilde, e eu comi um monte de pastel de Belém, porque eu achei que tinha 5 anos de faculdade para conhecer o pessoal. Só que com a pandemia, eu acabei não podendo conhecer o pessoal, não conheci veterano, não conheci ninguém. Aí, embora a doutora Ian tenha dito que tem que ter experiência, tem que conhecer pessoas, eu acho que a pandemia estragou muita coisa também. O estágio também é tudo home office, e o pessoal, e as aulas são tudo EAD também. Eu acho que complica bastante isso. Perfeito. Alguém quer comentar aí a observação da Grace? Grace, é verdade, especialmente para quem está começando, o home office seria terrível. Para quem já está ambientado, já trabalha no lugar, a coisa vai fluindo. Mas o que eu posso dizer para você, isso vai passar. Está demorando mais do que imaginar. Vai passar, sim. Tá? Não vai passar naquele sonho de que, de repente, ninguém mais vai pegar, porque é uma virose. Tá? Então, infelizmente, nós vamos ter que caminhar. Não estou dizendo que aceitar a morte, isso jamais. O que eu estou falando é que as coisas estão caminhando para que talvez a gente chegue a um Tamiflu, como acontece com o H1N1, além da vacina. Se você pegar, você consegue ter um tratamento que minimize bastante. Mas muita força aí, tá? Porque não tem jeito, a gente vai ter que, assim, veja, nós vamos ter que atravessar essa crise sanitária que acaba trazendo outras da melhor forma possível. Tem que manter a mentalidade. Lembra que o doutor Dani disse? Vai estar aqui, ó, na cabeça e na alma para carregar, tá?
Isso, assim, quando vocês são muito novos, acho que a ansiedade é muito grande, né? Eu também me lembro. Você vai fazer o quê? Aí eu fico repetindo para mim mesmo. Ouvi de alguém, você vai fazer o quê? Horrível. Agora que eu estou mais velho aí, 52 anos, é mais fácil ficar falando, não, tem que ter serenidade, calma, as coisas vão acontecer. Isso que. Mas esse é o nosso papel também. Porque, veja, eu conheci a Yeon quando ela ainda era estudante, o sangue é uma diferença um pouco menor, né? Mas eu posso, assim, garantir, o Dani também me conhecia assim, né? A Kátia conheci já mais, assim, quando a gente estava mais maduro, né? Mas é natural da idade de vocês. Não estranhem isso, não, tá? Mas vai passar. Essa é a mensagem que eu coloco, de super otimismo, assim. Vai passar e nós vamos superar isso. Não tenho dúvida, tá? Grace, tudo bem com você, Grace? Eu a conheço, tá? Os demais convidados, somos membros da mesma igreja, né? Então, eu a conheço muito bem, né? Na verdade, eu a conheço desde criança, né? Desde o só Dombuzinho, né? Do Tunhá, eu a conheço. Mas, a Grace, o que o Dr. Jung falou, né? É isso mesmo, então sonhe que vai passar logo, tá? Você falou que comprou quantos quilos de paçoca? 5 quilos de paçoca? Pastel de Belém. Pastel de Belém. Pastel de Belém, tá vendo? Olha a idade, fome, né? que me deu. E onde você falou que comeu é um dos lugares favoritos meus. Opa! Então, pastel de Belém lá é famosinho. Agora, vou falar para você. Você está com essa ansiedade, uma ansiedade que eu acho que ela vai se transformar numa energia muito boa, porque quando reabrir, né, a academia, né, ela tá aprovada na Faculdade da Universidade de São Paulo, né? Você vai entrar na sala de biblioteca, tá? Você vai sentir aquele cheiro de mofo do livro, vai ser uma coisa... Tudo que a gente não gostava antes. Não, cara, eu adorava esse cheiro. Esse cheiro de mofo de biblioteca é uma coisa que me deixa narcotizado. Eu adorava aquele cheiro. É verdade, eu gosto muito desse cheiro, né? E isso me acalma. Parece esquisito, né? Mas isso me acalma, isso me dá uma serenidade. Você vai sentir esse aroma logo. Você vai sentar naquelas madeiras, né? naqueles banquinhos, né? Seculares, né? da velha academia. Tá? Você vai sentar vai estudar nas mesmas salas em que estudaram lá. Alguns presidentes que já passaram por lá, tá? Vários expoentes, aqueles que assinaram o impeachment do Collor, aqueles que assinaram o impeachment da presidente. É verdade, aqueles que assinaram o impeachment. A doutora Janaína Pascoal, ela trabalhou comigo no Departamento Jurídico 11 de agosto, ela foi estagiária nossa. Esse período vai chegar, tá? Mas tem que sonhar com isso, não achar que isso nunca vai chegar. É lógico que perder 1 ano e meio é algo muito, muito doloroso, né? Porque são 5 anos maravilhosos, né? Da fase da academia. Mas tenho certeza que esses 3 anos e pouco que serão restaurados, você vai se realizar nesse período. Tenho certeza e vou orar também para isso. Doutor Yun, queria falar? E a Casa Matilde fechou, né? A Casa Matilde fechou, viu, Grace? Você fez bem em aproveitar. Fechou. Na verdade, eu ia comentar com a Grace para ela não ficar desanimada, porque os primeiros anos não são tão importantes. Eu entrei junto com o Dani, primeiro ano foi quase perdido, né? Porque só teve greve, você lembra? Mas, assim, é claro que você vai sentir falta. Eu participei de todas. Mas na verdade foi isso. Mas eu acho que você tem que focar no que você consegue fazer agora. Você tem que tentar abrir uma oportunidade enquanto a gente está aqui na pandemia. E eu vou te contar a novidade: a USP reabriu, saiu semana passada a notícia. Os servidores, os docentes vão voltar às atividades presenciais agora, já voltaram, né? Agora, dia 23. Eu retorno mês que vem também. E os alunos estão previstos para retornarem aos poucos a partir de setembro. Então, assim, a gente deu um primeiro passo ali para retomada Olha que maravilha! Olha que maravilha! Mas, não fica ansiosa não, porque eu nem lembro direito o que aconteceu na faculdade.
É super importante colocar aqui, Grace, porque é o seguinte, tem uma coisa da pandemia que, fora a saúde as mortes que causaram, ataca a nossa alma, não é mente. Aquilo, tá muito chato mesmo, tá? Eu mesmo falo assim, que chatice de novo. Agora, depois da Delta, estou falando em lambda, para ser bom, depois da lambda, acho que é teta, né? Eu não consigo fazer, meu conhecimento do alfabeto grego acabou, tá? Mas, de qualquer forma, viu, tem que estar espiritualmente bom. Arruma algumas coisas para fazer. Se você gosta de dar uma caminhadinha, dar uma caminhada. Alguma coisa, tá? E esteja bem forte aí. E a Sala Cesarino Júnior está sendo reformada pela minha turma, tá bom? Obrigado. Meu filho agradece. Não desanima não, tá, Grace? Bom, senhores, então, avançamos um pouco aqui no nosso horário. Estamos encerrando, então, o nosso primeiro dia da K-Mentoring Week. Amanhã realizaremos o nosso segundo painel sobre o mercado financeiro às 19 horas. Ninguém pode perder. E eu queria, em nome dos organizadores, então, agradecer a presença do Dr. Sang Do Kim, da doutora Kátia Seung Hee Lee, da doutora Yun Su Xian, e do Dr. Danny Shin Park. Obrigado. O nome da Eon sempre foi difícil, viu? Qual é a pronúncia correta? Não, eu não sei até hoje. Não, é como que quiser. Eu já desisti. É difícil. Mas eu queria agradecer todo mundo, assim, os amigos que participaram com o Mentor, mas eu sempre mando um agradecimento especial a quem está assistindo, e é uma pessoa que organizou isso aqui tudo, que se chama Jaime Lee, nosso Jaime, tá? Ele está cuidando dos bastidores todos, ele é de marketing. Talvez não é de carreira pública, mas o Jaime tem uma trajetória linda para contar, desde multinacional, agora numa fintech de Open Bank. Então, e ele é jovem, tá? Jovem que eu digo 30 e poucos aninhos. Muita força, gente. Eu sei que a pandemia está muito fogo, mas, aguarde. As festas virão. Bom, então, muitíssimo obrigado a todos que participaram. O Jaime acabou de entrar aí. Obrigado a ele, especial. Obrigado, Jaime. Não, eu estava direto aqui, mas foi bastante inspirador. Muito bom. Então, a todos os nossos convidados, Dr. Yun Lee, ao Jaili e a todos que nos acompanharam nesse painel. Esperamos todo mundo amanhã no painel 2 sobre mercado financeiro. Então, obrigado, uma boa noite e até amanhã, então. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.